Irmãos, boa noite, a graça e a paz. Olha, eu não sabia que nessa igreja tinha mordaça. Porque o pastor Rony acabou de me dizer que eu não posso dizer que ele está ficando velho e nem que ele está perto de morrer. Então, isso é terrível, né? Abra sua Bíblia em Hebreus 12. Foi pior, né? Hebreus 12. Nós vamos ler 3 versículos do 1 ao 3. Hebreus 12, verso 1 ao 3. Hebreus 12, do 1 ao 3. Diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, não fazendo caso da afronta, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer por essa oportunidade. A tua palavra, ela não muda porque muda de pregador. A tua palavra não muda porque muda a forma como se expõe. A tua palavra, ela é eterna. A tua palavra é infalível. A tua palavra é imutável. A tua palavra é como faca de 2 gumes. A tua palavra é o que nós necessitamos. E é o que eu te peço nesta noite. Senhor, como foi dito aqui no início do culto, fala conosco de forma simples, mas também ao mesmo tempo profunda. Nos ajuda, me ajuda a expor a tua palavra. Tu sabes as minhas limitações, tu sabes todas as coisas. Me dá a graça, me dá a sabedoria, aquilo que tu colocaste no meu coração possa ser passado com facilidade. E isso só é possível com a tua atuação. Isso só é possível com a tua presença, porque nós precisamos de ti. Nós estudamos, nós oramos, nós nos preparamos, mas se não for uma ação tua, nenhum esforço humano vale a pena e é válido. É por isso que eu te peço nesta noite, fala a tua igreja por causa de ti. Fala a tua igreja apesar de nós. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós não sabemos quem foi o autor da carta aos Hebreus. Alguns comentaristas vão dizer que é Paulo, outros vão dizer que foi Barnabé, outros vão dizer que foi Lucas, e teve até quem dissesse que foi Apolo. Mas como diz o pastor Marcos Granconato, se a Bíblia não fala, cale-se. Então, nós não sabemos quem foi o autor da carta aos Hebreus. Mas nós sabemos a quem essa carta foi direcionada. A carta aos Hebreus, ela foi direcionada ao próprio nome da carta, aos Hebreus. Quem eram os Hebreus? Eram os judeus que estavam sendo convertidos ao cristianismo. Vamos entender o contexto que esses novos convertidos estavam vivendo quando eram alcançados pelo Evangelho. Olha o que estava acontecendo com esses judeus que estavam sendo convertidos. Primeira coisa, eles eram acusados pelos judeus não convertidos de traição. Eles eram acusados pelos judeus não convertidos de blasfêmias.
Consequentemente, acontecia a segunda coisa: eles eram expulsos da sinagoga. Ao se tornarem crentes, esses judeus convertidos eram barrados na sinagoga, um lugar aonde no sábado os judeus se reuniam para ler os 5 primeiros livros da Bíblia e orar. O que estava também acontecendo? Algumas pessoas casados, quando estavam sendo convertidos, os cônjuges estavam os deixando. Alguns novos convertidos também, quando abraçavam a fé, estavam sendo demitidos dos seus empregos. E ainda por cima, além de ser perseguido na família, no trabalho, na religião, na comunidade, alguns estavam sendo perseguidos pelo imperador, porque os novos convertidos não prestavam culto a ele. Ou seja, a conversão estava trazendo problema, angústia, solidão e perseguição por todos os lados. Eu não sei, eu fui a primeira convertida na minha família depois da minha mãe. Claro que o que eu senti aqui não é nem perto do que esses irmãos sentiram. Mas teve um momento que eu me sentia rejeitada. Porque eu não fazia mais parte das conversas, eu não fazia mais parte daquilo que era familiar. O que era que estava acontecendo com tanto problema? Alguns novos convertidos, por não suportarem a perseguição, estavam passando o seguinte pensamento para eles: eu vou voltar ao judaísmo. Eu não estou aguentando. Eu perdi emprego, eu perdi marido, eu perdi esposa, estou sendo perseguido pelo Estado. Sabe de uma coisa? Eu vou voltar. Vou deixar de ser crente. Aí o objetivo dessa carta é o autor encorajar os irmãos hebreus a permanecerem firmes diante da perseguição. Deus quer, irmãos, que diante das nossas adversidades nós permanecemos firmes. E o tema dessa carta, ele vai falar sobre a superioridade de Cristo. É como se o autor dissesse: para onde vocês vão? Vocês estão querendo voltar para o judaísmo, mas eu vou dar aqui algumas coisas que vocês não podem voltar. Então, o tema da carta aos Hebreus é superioridade de Cristo. Do capítulo 1 ao capítulo 11, o autor vai falar de como Cristo é superior. É como se ele estivesse dizendo: não voltem para o judaísmo, porque Cristo é superior a qualquer religião. Cristo é superior a todas as coisas. Aí você não precisa abrir mais Hebreu 1, do 1 ao 14. O autor vai dizer que Jesus, ele é superior aos anjos. Por que aos anjos? Porque os hebreus tinham uma tendência de exaltar os anjos. Afinal de contas, foram os anjos que apareceram a Abraão. Foram os anjos que apareceram a Jacó. Mas nesses versos ele vai dizer: olha, os anjos são espíritos ministradores de Deus. Os anjos adoraram a Jesus no seu nascimento. E aos anjos nunca foi dito o que disse de Cristo: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Por isso eu digo a vocês: Jesus é superior aos anjos. Hebreus 3, do 2 ao 5, o autor, ele vai dizer que Jesus é superior a Moisés. Por causa da lei, os judeus tinham um apreço, tinham um anelo e até uma certa devoção a Moisés. E o autor, ele vai dizer: olha, Moisés foi servo, mas Jesus é o filho. Jesus é a consumação daquilo que Moisés anunciou como sombra. Por isso que Jesus é superior a Moisés.
Hebreus 7, do 23 ao 28, ele vai falar que Jesus é superior ao sacerdote. O sumo sacerdote pegava ali a oração do povo, entrava no Santo dos Santos e apresentava o pecado do povo ali diante da Arca da Aliança. Aí o autor, ele vai dizer, Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. O sacrifício de Cristo foi feito uma vez por todas. Não existe necessidade de repetição. O sumo sacerdote tem que entrar uma vez por ano, mas o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo foi único. Ele é o nosso sacrifício único, Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso intercessor. Ou seja, basicamente ele mostra para os judeus que não tinha para onde eles irem, mesmo que eles quisessem. E eu quero dizer a você que não tem para onde você ir, mesmo que você queira. Uma vez iluminado pelo Evangelho, não tem mais como voltar atrás. Uma vez iluminado pelo Evangelho, não tem mais como. Isso foi do capítulo 1 ao capítulo 10. Do capítulo 11, ele vai dar exemplos de pessoas que viveram as promessas de Deus esperando o Messias. Pessoas que morreram por causa de Cristo, mesmo sem ver, pela fé. E ele vai falar dos autores, e ele vai falar dos heróis da fé. Pessoas que não desanimaram diante das provações. Qual era a intenção do autor aqui? Encorajar os hebreus, que eles olhassem para a história de Israel. Como Deus tinha sido fiel com o seu povo. Porque, irmãos, os que são de Deus permanecem na fé apesar das circunstâncias. Os que são de Deus permanecem na fé apesar das dores. A nossa fé, ela está baseada na palavra de Deus. A nossa fé, ela está baseada nas suas promessas, que nos garante salvação, que nos garante vida eterna. A nossa fé não está baseada nas nossas circunstâncias. E no capítulo 11, ele vai falar sobre essas pessoas, os heróis da fé. No capítulo 12, que é esse que nós lemos, e é esse que nós vamos trabalhar hoje, ele vai começar falando do último herói da fé, que é Jesus Cristo. Não esqueça, tenha sempre em mente, o autor está encorajando os hebreus a permanecerem firmes diante dos sofrimentos e das perseguições. Capítulo 12, ele vai dizer, portanto, na língua portuguesa, ela é uma conjunção. Portanto, é uma conclusão de um raciocínio, de uma frase ou assunto. Ou seja, a impressão que nos dá aqui é que o capítulo 11, ele não acabou. O capítulo 11, ele vai continuar no capítulo 12. O autor vem falando, aí diz, portanto, é quando você vem falando algo, aí para você explicar, você diz, portanto, Manu, faça isso. Explique. Portanto, Verônica, faça isso. Então, o capítulo 12 é a continuação do capítulo 11. Ele agora vai explicar, tá? Verso 1, parte C, no finalzinho. Ele diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É interessante que o autor, ele vai fazer uma analogia, uma comparação da vida cristã com uma maratona. Porque é aqui que ele usa a figura de um corredor? Porque é que aqui ele usa a figura de um maratonista? Talvez porque os hebreus, eles estavam familiarizados com corridas, com maratonas, com os Jogos Olímpicos dos gregos. Embora os cristãos não pudessem participar desses eventos, mas eles conheciam. Quando ele falava de corrida, eles entendiam o que era corrida. Quando ele falava de corrida, eles entendiam que era uma maratona. E ele vai dizer, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele está dizendo, na vida cristã, nós temos uma carreira.
Essa palavra carreira no grego, que significa agona, vem da palavra agonia, ideia de um esforço agonizante. Ele está dizendo, quando você é convertido, você ganha uma carreira. Só que essa carreira da vida cristã não foi escolhida por você, ela foi proposta por Deus. Corramos com perseverança na carreira que nos foi proposta. Eu não vou atrás dessa carreira, é Deus que me dá essa carreira, é Deus que me dá essa incumbência. Foi Deus que me escreveu nessa competição. Irmão, se Deus te escreveu nessa carreira que te foi proposta, é Ele que vai estar lá na reta final te esperando. É Deus que vai te acompanhar nessa corrida. Você não pode desistir. Mas tem uma coisa interessante, que essa carreira que nos foi proposta não pode ser do nosso ritmo. Não pode ser da forma que você quer. Nessa carreira que ele foi proposta, você não pode engatinhar, você não pode andar, você tem que o quê? Correr. Corra nessa carreira. Não podemos esquecer a figura do maratonista. Quem corre tem que ter duas coisas: preparo e resistência. Vai tentar correr sendo sedentário? Tem uma máquina na academia que aquilo não é de Deus, eu tenho certeza. Não é de Deus aquela escada. A primeira semana que eu entrei, eu aguentei 1 minuto e 20, eu fiquei tonta. Tem que ter preparo. Vida cristã, você tem que se preparar. Vida cristã não passa colando. Na vida profissional, quem não faz curso, quem não estuda, fica para trás. Vida cristã, quem não se prepara, fica no meio do caminho. Vida cristã, quem não tem resistência para aguentar trancos e barrancos, para aguentar traição, para aguentar falatório, para aguentar disse-me disse, não anda. Vida cristã tem que ter preparo, do mesmo jeito como quem corre. Interessante que há uns anos desses atrás, eu fiz uma viagem com Euder e um pastor. E ele é meio, hoje a gente tem que, o politicamente correto, né? A gente tem que ter cuidado para falar. Mas ele é gordinho. E quando você está em um aeroporto que ele é muito grande, você tem que ficar olhando para o painel, o número do voo, o terminal e o portão, porque às vezes muda. E a gente ficou olhando. Faltava 10 minutos para o embarque, mudou. Irmãos, esse aeroporto era tão grande que de um terminal para o outro tem um metrô. Então não tinha como a gente pegar o metrô, a gente tinha que correr. Mas eu fiquei com a pena do coitado. Euder disparou e eu atrás. Aí lá vinha ele. E quando eu olhava para trás, ele vinha morrendo, irmãos. Ele vinha morrendo. Aí eu pensei, eu disse, eu vou tentar alcançar Euder, porque pelo menos quando chegar na hora eu digo, ei, espera aí que vem uma pessoa, né? A lei da boa vizinhança. Mas o interessante não foi esse. A gente chegou, eu acho que uns 10 minutos depois ele chegou. Aí o bichinho quando chegou disse, viu como eu corri bem? Coitado. É essa a ideia. Você tem que estar nessa carreira correndo. Essa corrida existe disciplina. Assim como tem aquelas pessoas, assim como o corredor, ele dorme cedo, ele não come besteira, ele faz academia todos os dias, disciplina. Vida cristã tem que ter disciplina. Não existe vida de piedade sem disciplina. Não existe vida de piedade sem leitura bíblica e sem oração. A pergunta é, estamos preparados para essa corrida? Você está preparada? Preparamos os nossos filhos para essa corrida? Achei interessante que uma irmã aqui, sexta-feira, dizia que ela tinha tudo. O pai dela tinha 3 carros, o pai dela tinha motorista.
Mas ela disse: meu pai não me preparou para o dia mau. Perdemos tudo, o pai não preparou. Você tem preparado seu filho para essa corrida que está proposta? Nossos filhos têm tudo, irmãos: escola, natação, inglês, e é lícito. Mas você tem preparado seu filho para a vida cristã? Que vida cristã é renúncia, que vida cristã é dor. Você tem preparado seu filho para isso? Eu acho que faz uns 15 dias a Vinac fez um podcast sobre homeschooling. O que é isso, Janeide? Educação domiciliar. Pais que não querem levar seus filhos para a escola, porque a escola hoje está um caos, então eles educam em casa. E no final, veio um pastor de João Pessoa, e no final perguntaram a ele: mas, ô pastor, e o que é que você tem para dizer? Como é que seu filho vai se preparar para o Enem? Ele disse: e desde quando que eu estou preocupado com o Enem? Enem é consequência. Eu estou preparado com a alma dos meus filhos. Porque pós-doutorando sem cruz é inferno. Você tem preparado seu filho para essa corrida? E um teólogo vai dizer: não há tempo para ociosidade e preguiça na piedade. Não tem como você estar nessa carreira que ele foi proposta com preguiça, andando. Salvação é graça, mas correr na carreira que nos foi proposta exige uma atitude nossa. E a grande verdade, irmãos, é que nós somos preguiçosos para correr a carreira que nos foi proposta. Mas nós não somos preguiçosos para correr a carreira desse mundo. Para esse mundo a gente dá o sangue. Para esse mundo a gente perde saúde. Para esse mundo a gente perde tempo. Para esse mundo a gente sacrifica filho. Para esse mundo a gente sacrifica cônjuge. A gente sacrifica tudo. A gente fica sem noite, sem dormir. Para esse mundo, para a nossa carreira, a gente faz qualquer coisa. Mas a carreira que nos foi proposta espiritualmente, nós somos preguiçosos. 1 Coríntios 9, 24 e 25 vai dizer: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, mas nós uma incorruptível. A nossa coroa, o nosso prêmio não vai ficar aqui. O nosso prêmio, o tempo não corrói, a traça não come e nem enferruja. A nossa coroa está guardada. Aí ele vai dizer mais: corramos com perseverança. Não importa o que vamos encontrar pela frente. Você precisa de paciência para enfrentar as dificuldades. Irmãos, eu sei que é difícil a gente estar passando por problema e a pessoa dizer: tenha paciência, espere, aguarde, confie. Nessa carreira que ele foi proposta, você tem que perseverar, porque você tem que ter paciência, você tem que ter perseverança, você tem que resistir às tentações que querem te desviar dessa carreira. Verso 1, parte A. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, nessa carreira, o autor aos Hebreus vai dizer: nessa carreira que Deus lhe deu, nessa carreira que Deus lhe propôs, você tem que correr com perseverança, mas você também tem que se inspirar em algumas pessoas. Nessa caminhada nós temos inspiração. E mais uma vez aqui ele vai fazer uma analogia. Vamos entender. Visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas. É como, irmão, se os crentes estivessem no estádio
Lembra que ele está falando de corrida, de maratona. É como se os crentes estivessem correndo numa arena e essa arena estivesse cheia de testemunhas. Nós estamos correndo a corrida da nossa vida cristã e nessa arena ela está cheia de testemunhas. Mas quem são essas testemunhas? Capítulo 11. São os heróis da fé que o autor aos Hebreus falou, do capítulo 11. São pessoas que venceram a corrida da fé. São pessoas que foram fiéis até a chegada. Mas é interessante que essas pessoas, elas não estão ali de espectadores para nos censurar. Para dizer assim, olha, você está acima do peso, fecha a boca. Essas testemunhas, elas não estão ali para nos vigiar. Não. Essas testemunhas, elas estão ali para nos encorajar, para nos fortalecer. É como se elas estivessem nas arquibancadas dizendo, olha para mim, olha para nós conseguimos, você também pode conseguir. Nós fomos homens sujeitos às mesmas paixões que vocês, mas olha para nós. Nós não desistimos no meio do caminho. E a pergunta hoje é quem tem lhe inspirado, irmãos, isso é saudável. A gente não pode idolatrar. Se você vai para a área da medicina, todo médico novo vai ter um médico que lhe inspira. Se você for para a área da música, todo cantor vai dizer, olha, quando eu era novo, eu ouvia fulano, eu ouvia ciclano, essas pessoas me inspiraram. Então é saudável nessa corrida nós nos inspirarmos em alguém, a questão é em quem? Como ser santo numa sociedade cada vez mais hostil às coisas de Deus? Você quer ser santo? Se inspire em Enoque, que diante da corrupção andou e agradou a Deus. Quer levar uma vida de temor? Se inspire em Noé, que foi zombado, passou 120 anos construindo uma arca, e quando o povo perguntava, Noé, o que é isso? É uma arca, porque Deus disse que vai chover. Detalhe, nunca tinha chovido antes. Mas levou a sério a palavra de Deus. Quer levar a sério a palavra de Deus? Se inspire em Noé. Tem problemas na família? Se inspire em José. José foi traído, José foi injuriado, mas enfrentou seus problemas sem amargura e ressentimento. Quer confiar mais em Deus? Se inspire em Abraão. Eu acho Abraão sensacional. Porque Abraão saiu sem saber para onde ia. Aquele que te chamou, aquele que mandou você sair da sua terra e da sua parentela, é aquele que está lá no final dizendo, eu estou aqui, você não se perderá no meio do caminho. Precisamos nos inspirar nas pessoas certas. Quem inspira os nossos jovens? Os nossos jovens se inspiram em Hudson Taylor, que aos 17 anos se comprometeu a ser missionário na China. Quem inspira nossos jovens? Quem inspira nossas mulheres casadas? Abigail, que era casada com um homem má, perverso, filho de Belial. Ela era bonita, ela era sábia, mas ela foi fiel a ele até o fim e se colocou na frente dele para pagar o preço por algo que ela não fez. É ela que inspira as nossas mulheres casadas. É Susana Wesley, que teve 19 filhos. Aí, Janeide, aí é pesado. Que quando era solteira disse, eu quero me dedicar 1 hora à oração. Mas depois que teve 19 filhos, ela percebeu que não tinha como. Aí ela fez um acordo. Ela disse, quando eu botar um avental na minha cabeça, é porque eu estou orando, ninguém me interrompa. E era varrendo o quintal com o avental na mão. Era lavando os pratos com o avental na mão. São essas mulheres que nos inspiram
Ou você é doida para ser Anitta. Ou se você tivesse uma oportunidade, Deus sabe a quem dá. Tem gente que nasceu para ganhar 100, porque se ganhar 110, deixa Jesus. Quem lhe inspira? Quem inspira os nossos homens casados? É Lutero, que chamava Catarina. Catarina era conhecida porque era feia. Foi a única que ficou solteira. Ele arranjou assim, casamento para todo mundo, só ficou ela. Mas ele chamava ela de meu sol da manhã. Quem inspira os nossos homens casados? Precisamos de Bíblia. Os crentes hoje querem ser famosos, querem ter seguidores. Vou morrer batendo nessa tecla. Porque rede social tem acabado conosco. Tem adoecido a igreja. Quem nos inspira? Também nós, visto a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas. Quando você estiver fragilizado, quando você estiver em dúvida, quando você estiver todo quebrado, abra Hebreus 11 e diga: Senhor, revela a tua palavra a mim. Se inspire nessa carreira que nos foi proposta. Verso 1, parte B, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Ficando na mente o quê? Que a figura aqui era de um corredor. Um corredor, ele precisa ter roupas leves. Se eu não me engano, eu estava vendo, parece que um corredor, ele só pode ter meio quilo entre tênis e roupa. Porque se ele tiver com algo pesado, vai ficar difícil. Ele tem que ter roupa leve e ele tem que ter um peso adequado. O corredor tem que ser magro. Por que é que os gordinhos nas escolas, ninguém quer que nas equipes, irmãos? Porque vai atrapalhar. A gente brincava de baleada lá em casa. Aí minha prima era gordinha, ninguém tirava ela. A bichinha ficava tão desgostosa, porque com certeza ela era a primeira a ser baleada. O corredor tem que estar com roupas leves e ele ser magro. É essa a ideia. E ele vai dizer duas coisas que podem impedir a nossa caminhada: peso e pecado. É interessante que ele fez essa distinção, né? Peso significa embaraço, estorvo. Peso é tudo aquilo que dificulta a nossa caminhada. Peso é tudo aquilo que dificulta a nossa corrida. É qualquer coisa que pode nos deixar para trás. É uma coisa que está ali impedindo de você correr como se deve. Desembaraçando, ou seja, se livre de todo peso. Qual tem sido o seu peso? Às vezes, irmãos, são relacionamentos. Às vezes, o peso é o trabalho que tira o nosso foco. Às vezes, o peso são as preocupações com esse mundo. Às vezes, o peso são os ambientes que nós andamos, que não é para cristão. Às vezes, o peso são as conversas torpes. Quantas pessoas têm dificultado a sua caminhada? Quantas pessoas não têm andado porque tem coisas lhe atrapalhando? E o autor aos Hebreus está dizendo: se desembaracem, se livre daquilo que lhe deixa para trás. Namoro que lhe deixa para trás. Eu não vou falar casamento porque agora já era. Agora é joelho no chão e pedir a graça de Deus. Mas se é namoro, está em tempo. No namoro, abra os olhos. Quando casar, feche. São relacionamentos, são hábitos que está pesando, que está fazendo com que a gente não corra.
Aí ele vai dizer: se livre de todo o peso e do pecado que tenazmente lhe assedia, e do pecado que vive ao seu derredor. E eu vou dizer uma coisa para você: é impossível vencer essa corrida com o pecado. Pecado lhe derrota. Pecado lhe derrota. E aqui a gente poderia fazer duas distinções. Existe a nossa natureza pecaminosa, é a nossa luta diária. É o mal que nos inclina, né? Isso é a nossa natureza. Nós somos seres caídos. Mas existe também o pecado específico. Aquela sua maior fraqueza. Aquilo que te torna o teu inimigo. E que infelizmente tem te derrotado. Irmãos, tem crente que tem sido derrotado pelo mesmo pecado. Não é essa palavra que eu quero dizer, não. Costumeiramente. Constantemente. Tem crente que faz a mesma coisa. Aí pede perdão. As pessoas abraçam. Com poucos meses. Essa semana eu me contava de um que eu disse a Eude: de novo? O camarada adultera. O povo abraça. O povo tem misericórdia. Aí já chegou para Eude de novo. Eu disse: de novo, Eude? Assim fica difícil defender. Tem atrasado. Eu conheço pessoas que são servos, mas bota dinheiro. Ele vai lá e rouba. Tem pessoas que mentem. Tem pessoas que compram. O pecado dela é comprar, é comprar, é comprar. Tá uma desgraça. Irmãos, se desembaraça de todo o peso e do pecado que tenazmente lhe assedia. Tem emperrado você. Não dá para você correr dessa forma. Lucas 21:34 diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e da preocupação desse mundo. Se livre. O que é que tem deixado você obeso, que não tem feito com que você corra? Você precisa se livrar. Isso tem lhe atrasado. Verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da afronta, e está assentado à destra do trono de Deus. Capítulo 11, ele vai falar dos heróis da fé. Ele agora vai falar do último herói da fé. E ele vai dizer para quem nós devemos olhar. E ele começa dizendo: olhando firmemente. Esse olhando firmemente, quando vai para o grego, é essa ideia de que você não pode tirar os olhos disto ou daquilo. É uma ideia de que você não pode tirar a sua atenção. Você tem que olhar firmemente. Nessa corrida, nós não podemos nos distrair olhando de lado ou olhando para trás. Você tem que olhar firmemente. 2 Crônicas 20:19, o contexto aqui era que Josafá ficou sabendo que o rei de Moabe vinha contra ele, um exército numeroso. E ele faz uma oração. E ele diz: porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Olhe firmemente para o Senhor. Você precisa tirar os olhos de você mesmo. Muitas vezes na nossa caminhada, nas nossas lutas, nós temos o hábito de olharmos para nós mesmos. E se nós olharmos para as nossas circunstâncias, nós temos motivos para parar, mas não é sobre nós.
A nossa vida cristã nunca será sobre nós. Você precisa tirar os olhos desse mundo. Tem pessoas que estão na igreja, mas os olhos, o coração dela está no mundo. Ela ama as coisas do mundo, ela deseja as coisas do mundo, ela está correndo atrás das coisas do mundo. O que encanta ela são as coisas do mundo. E esse mundo é passageiro, esse mundo é fútil. Olhe firmemente para Jesus. Aí ele vai dizer por quê. Porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é autor, irmãos, porque tudo começou nele. Sem ele nada existiria. Sem Cristo não existia salvação. Sem Cristo não existia vida eterna. Foi Ele que se fez carne e habitou entre nós. Foi Ele que sangrou na cruz do Calvário. Foi Ele que foi o cordeiro imolado pelos nossos pecados. Tudo começou por Cristo, porque Cristo, Ele é o autor da nossa salvação. Só existe salvação em Cristo, não existe em outra coisa, não existe em outra pessoa. Cristo é o nosso autor, por isso que nós temos que olhar para Ele, mas ao mesmo tempo que Ele é autor, Ele é consumador. Porque nós tínhamos uma dívida impagável com Deus. E o ato de Cristo na cruz do Calvário satisfez toda a justiça de Deus. E ali, quando quando foi dado em sacrifício e quando ele ressuscitou, a ressurreição de Cristo significa que todos os pré-requisitos para a justiça de Deus foram preenchidas. Ele é o consumador. Na cruz, o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus. Tudo se consumou nele. As promessas de Deus foram cumpridas nele. Então você tem que, nessa corrida que ele foi proposta, correr olhando para o autor e consumador da sua fé. E ele vai dizer, porque Cristo não fez caso da afronta. Cristo está assentado à destra do trono de Deus. Sabe por que Cristo suportou a dor? Cristo era 100% homem, mas era 100% Deus. Cristo, como Deus, tinha o poder de sair daquela cruz. Sabe por que foi que ele ficou? Porque ele tinha uma promessa. Ele não suportou o sofrimento apenas por sofrer. Ele tinha uma promessa de glória, ele tinha uma promessa de céu, ele tinha uma promessa de vida eterna. E ele suportou a cruz, ele suportou a vergonha, ele suportou o sofrimento, ele suportou a afronta. A afronta porque, sabe por quê? Porque ele tinha uma promessa. Qual era a promessa de Cristo? Se assentar à destra do trono de Deus. Você precisa ter os couro duro. Você precisa suportar as coisas, porque eu e você também temos essa promessa. Nós temos a promessa de céu, nós temos a promessa de vida eterna, e é por causa dessa esperança que nós estamos aqui correndo. É por causa dessa esperança que nós não vamos desvanecer. É por causa dessa esperança que nós vamos chegar até o fim. Porque aquele que nos chamou é fiel. Ele está lá, ele está nos esperando, ele está nos aguardando. Porque foi ele que nos deu essa promessa. Cristo suportou, porque ele tinha uma promessa. Ele agora está assentado à destra do trono de Deus. E assentado à destra do trono de Deus, ele é o nosso mediador, ele é o nosso advogado e ele intercede por nós. Verso 3, para terminar. Aí ele vai dizer assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Considerai atentamente. Sabe o que é isso no grego? Compare. Compare os seus sofrimentos com os de Cristo. Você vai estar sempre em desvantagem. Não tem como você se vitimizar. Compare os seus sofrimentos com Cristo. Você já foi traído? Cristo também foi, irmãos.
Eu fico dizendo lá em casa, eu queria ter a postura de Jesus. Como Deus, ele sabia que era Judas. Ou não? Hã? Tem alguma passagem ele tratando Judas indiferente? Eu digo, Jesus, eu queria saber que uma pessoa fala de mim e eu ser do mesmo jeito com ela. Me ajuda, Senhor. Tu não conseguisse, como homem? Você foi traído? Jesus também foi. Você foi incompreendido? Ai, meu Deus. Ninguém me entende. Jesus também foi. Os seus os rejeitaram. Você foi mal falado? Jesus era beberrão. A gente não suporta nada. A gente quer ter uma vida cristã, quer no spa, sentado com as pernas cruzadas, na beira de uma piscina e raiando dando massagem. Né? Fazendo a propaganda agora, né? Botando pile. A gente quer isso. A gente não quer ser mal falado. A gente não quer ser desprezado. A gente não quer. Aí ele está dizendo, compare. Compare os seus sofrimentos. A gente só não pode comparar uma coisa, irmãos. Os sofrimentos na cruz com os nossos. Isso aí a gente não pode. Aí ele vai dizer, considere atentamente aquele que suportou tamanha oposição. Irmãos, para onde Jesus ia, tinha gente para querer desmascarar. Tinha gente para duvidar. Jesus enfrentou palavras duras e zombaria. Os evangelhos vão dizer o tempo todo que os fariseus ficavam tramando para ver se pegava ele em alguma coisa. E às vezes a gente não quer falar do evangelho porque a gente soube que fulano não gostou. A gente não quer falar aqui do evangelho dentro da nossa família porque diz que eles não escutam. Suportou tamanha oposição. Aí o autor dos Hebreus está dizendo, considere essas coisas. Sabe para quê? Para a sua alma não desanimar. Irmãos, eu cheguei a uma conclusão. Cansaço é diferente de desânimo. Vocês concordam comigo? Me dá aí meu celular, Silvia. Cansaço é diferente de desânimo. Vou dar um exemplo aqui a vocês. Euder Faber. Irmãos, no final da consciência cristã, você tem pena quando você olha para a cara do meu marido. O cansaço. Eu digo, tu está com a cara de barraco. Que está de fazer pena. É de fazer pena o cansaço de meu marido. Agora, pergunta a ele se ele não já sabe a programação do próximo evento. Todinho. Porque ele está cansado, mas ele não está desanimado. Porque cansaço a gente dorme. Como é bom a gente estar cansado, a gente dormir a tarde todinha. Eita, a gente acorda outra pessoa. Olha, sábado e domingo lá em casa de tarde é dormir. Eu e a gente se enrola. E sonha. Que a gente passa a semana correndo. Mas é bom. Olha, nada paga meu sono no sábado de tarde, nem no domingo de tarde. Eu me acordo outra. Porque cansaço, o sono tira. Desânimo, só Jesus. Considere essas coisas. E às vezes a gente está tão desanimado. Tem coisa pior do que desânimo em casamento. Desânimo em educar filhos. Desânimo com a igreja. Desânimo com as coisas de Deus. Desânimo com você mesmo. Considere essas coisas para que não desmaiando em vossa alma. Só quem coloca ânimo é Jesus Cristo.
Ele tem esse poder. Não desanime. Corra cansado. Desanimado, jamais. O desânimo vai te dizer que não há saída, que não há solução. Mas a palavra de Deus diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Corra! Quero terminar aqui com duas coisas. Primeiro, eu acho que eu já falei aqui, eu vou falar novamente. Eu via certa vez um pastor de Portas Abertas. Perguntaram a ele: como você foi convertido? E ele disse: eu fui convertido pelo testemunho da minha irmã. Alguém lembra dessa história? Ainda bem, porque eu vou contar de novo. Como você foi convertido? Ele disse: pelo testemunho da minha irmã. A minha irmã foi a primeira na nossa aldeia a falar de Cristo. E ela foi pega pelas autoridades. País perseguido, irmãos, pegou. É tragédia. E ele disse que ela estava passando dos 20 anos, muito nova. E ela foi pega pelos policiais. E os policiais disseram a ela: ou você sai de volta nas aldeias, dizendo tudo o que você disse, senão você vai morrer. Ela disse: pode me matar. E ele era o mais velho dos irmãos. Chamaram ele para tentar persuadir ela a voltar atrás. E ele disse, irmãos, que quando entra naquela sala, aquela cena chocou ele. Porque ela estava como um animal pendurada aos pés. Pendurada. O rosto dela espancado. Que ele disse: meu Deus, como é que a pessoa faz uma coisa dessa? E ele disse que ela não conseguia abrir os olhos. Do sangue, toda inchada, torturada. E ele chegou para ela e disse: você é louca, volte atrás, a sua vida é muito preciosa, você vai morrer aqui nesse lugar, negue Jesus. E disse que ela, com os olhos fechados, ela cantou: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mesmo que seja pela dor que me una a ti. Corramos com perseverança essa carreira que nos foi proposta. E ele disse que ele saiu destroçado. 3 dias depois ela veio a falecer. Ela não suportou. E ele disse: a morte dela me fez entender que esse Cristo é superior à morte. Corramos com perseverança. Quero terminar aqui com uma citação de Shedd, que quem gosta muito é pastor James. Inclusive, ele estava com um quadro e eu carreguei dele, eu fiz ele me dar a força. E diz assim: triunfo não é a ausência de batalhas. Muitas vezes os soldados voltavam da batalha sem braço, pernas ou com seus olhos furados, mas voltavam em triunfo. As marcas da nossa vida cristã vão ficar em nossos corpos, no coração e na alma. Mas no grande dia do Senhor, o grande general passará em revista as tropas. Estaremos lá, feridos, marcados, mancos, sangrando, mas finalmente estaremos lá. Amém, queridos? Que Deus aplique essa palavra no nosso coração.